Há números que impressionam e este é um deles. 2,6 milhões de portugueses estão em risco de pobreza ou exclusão social. É um quarto da população. Contudo, pela primeira vez nos últimos 4 anos, os dados da pobreza revelam uma curva descendente. A taxa de risco da pobreza desceu meio ponto percentual para 19%. Mas afinal, o que significa ser pobre? A partir de que valor se determina que alguém está em risco de pobreza ou exclusão social? Em Portugal, isso significa ter um rendimento líquido inferior a 439 euros por mês. Este é o limiar oficial da pobreza que varia ao longo dos anos, porque corresponde a 60% do rendimento mediano do país. Mas há outra forma de olhar para o fenómeno. É através da linha de pobreza ancorada no tempo que fixa o valor do limiar da pobreza num ano específico. A tendência mais preocupante é com os idosos. A taxa está a aumentar. É a inversão da tendência histórica da diminuição consistente da pobreza entre os mais velhos. Já para os mais novos, os menores de 18 anos, a pobreza recuou 2,4 pontos percentuais e entre os adultos desceu 0,6. A pobreza varia também consoante a condição perante o trabalho. São os desempregados os mais vulneráveis. Mesmo assim, o risco de pobreza para quem trabalha atinge perto de 500 mil pessoas, um valor que se mantém inalterado desde 2014. Os anos de crise foram bastante duros para as famílias. São os agregados monoparentais e os casais com 3 ou mais filhos que estão em maiores dificuldades. Comparando com outros grupos, as famílias têm sempre um risco mais elevado. Os rendimentos sofreram um forte retrocesso entre 2009 e 2014, com uma queda superior a 12%, e a taxa de pobreza subiu quase 2 pontos percentuais no mesmo período. É como se tivéssemos recuado no tempo. Portugal voltou aos níveis de pobreza de há 10 anos. Se olharmos para as privações, temos uma noção prática das necessidades dos portugueses. No mundo, há 800 milhões de cidadãos a viver com menos de 1,69 € por dia. A maioria está na África subsaariana e no sul da Ásia. Na União Europeia, cerca de 50 milhões de pessoas não têm dinheiro para satisfazer as suas necessidades básicas, mais 7 milhões e meio do que no início da crise. Mas os mais ricos estão também mais ricos. Na mesma União Europeia, 342 cidadãos são considerados bilionários. Cresceram nos piores anos da crise. Portugal é um dos países com maiores níveis de desigualdade. Os rendimentos dos 5% mais ricos são quase 20 vezes superiores aos dos 5% mais pobres. Como podemos viver num mundo menos pobre e menos desigual? Com ajuda pública e doações aos países em vias de desenvolvimento, com políticas de apoios sociais, com sistemas fiscais mais controlados para evitar a fuga, mas sobretudo com crescimento económico. Mesmo assim não chega. Há uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. E é essa diferença que aumenta ou diminui a desigualdade e, portanto, a pobreza.